Boa noite, meu irmão e minha de fé. A paz e graça de nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Bem-vindos ao meu canal Jesus e Eu, para a nossa 7ª noite de fortalecimento espiritual. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e nação, de norte a sul, de leste a oeste. Profetizamos transformação na nossa vida, na nossa casa e em tudo que estiver ligado a nós. Já quero começar o nosso momento de oração pedindo que o Senhor venha, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, do caçador e da inveja. Oramos para que o Senhor cerque os nossos filhos, cerque a nossa vida e a vida do nosso cônjuge. Pedimos a tua bênção, o teu cuidado e a tua direção. Oramos também contra toda injustiça, impiedade e tentação em nosso caminho. Assim como Jesus orou para que fôssemos um, como Ele e o Pai são um, que dentro da nossa casa haja unidade, que não haja discórdia, gritaria ou divisão, mas que haja a tua paz e a tua harmonia. Oro para que cada lar receba a paz de Deus, guardando os relacionamentos internos. Também oro, Senhor, para que nos dê sabedoria para resolvermos problemas e para sabermos intervir quando necessário. Que o Senhor nos dê graça, coloque as pessoas certas no nosso caminho e tire os nossos pés do que for laço ou perdição. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que haja transformação no seu lar. Hoje, quero falar sobre sabotadores que travam a vida espiritual. A Bíblia nos alerta que toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 54:17. O inimigo, de fato, envia ataques e ferramentas preparadas contra o nosso destino. No entanto, muitos sabotadores que encontramos em nosso caminho não são uma ação direta do diabo. São armadilhas que nós mesmos armamos por falta de discernimento. São laços que ele joga e deixa ali, e por imprudência nós caímos. Precisamos aprender a distinguir entre a ação demoníaca e os sabotadores que vêm das nossas próprias escolhas. O primeiro sabotador, o mais perigoso, é o achismo disfarçado de direção. É quando você, em vez de consultar a Deus e buscar a sua vontade, atropela a direção divina para seguir o que você acha. Você pensa, eu acho que isso é bom e vou entrar nisso. O achismo sobrepõe a direção de Deus. Por mais que você ache que uma oportunidade é boa, por mais que a pessoa pareça confiável ou que a situação se encaixe perfeitamente, o homem só vê o exterior. Apenas Deus conhece a profundidade de algo. Apenas Ele vê o que está por trás da aparência, o que está escondido no coração das pessoas e no futuro de uma decisão. É fácil alguém usar um personagem para enganar, mas o achismo não pode se sobrepor à verdade. Temos que ser como os cristãos de Bereia, que consultavam tudo nas Escrituras para ver se o que era dito estava alinhado com a verdade de Deus. Precisamos ter esse discernimento espiritual. O que é a minha suposição? E o que é a direção clara do Senhor? O eu acho deve ficar por último. A primeira e única pergunta deve ser: Senhor, essa é a tua vontade? Esse é o teu querer? Não deixe que a sua experiência ou a sua intuição, por mais que estejam aguçadas, substituam a busca pela voz de Deus. Eu tenho visto com conhecimento de causa que muitas vezes negócios ou projetos parecem uma ótima oportunidade, com todas as variáveis a seu favor. Mas quando você ora, Deus diz: não entre nisso. Mais tarde Ele te revela o porquê. Como Deus conhece o futuro, Ele te livra de prejuízos, de desilusões e de problemas que você sequer imaginou. Já tive situações em que algo estava 99,9% certo de acontecer e, de repente, não se concretizou. Em vez de reclamar como eu faria no passado, hoje eu aprendi a dizer: Amém, Senhor. Se o Senhor tirou da minha mão, não era para mim. Tenho orado constantemente: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
O Espírito Santo me ensinou que a vontade de Deus não é apenas boa e agradável, ela é perfeita. Nela não há erro. Quando você envolve suas decisões em oração, você entrega o controle. E a melhor coisa a se fazer é confiar que tanto sim quanto não são respostas de Deus. A porta fechada é uma resposta. O não deu certo também é uma resposta. Eu tenho aprendido que quando algo que eu queria muito não acontece, é porque deu certo. Deu certo para mim, pois Deus tem algo melhor preparado ou simplesmente ainda não é o tempo. A expectativa frustrada adoece o coração, mas isso só acontece quando não entendemos a plena vontade de Deus. Precisamos ter a mentalidade de que o não de Deus é um livramento e um direcionamento para algo maior. É a sua proteção e a sua graça agindo em nosso favor. Há coisas que precisam amadurecer no nosso espírito. Se não amadurecemos em certos entendimentos, somos frágeis a qualquer nível. Há pessoas cujo entendimento é distorcido com muita facilidade. Qualquer um vem e semeia uma dúvida naquilo que o Espírito Santo já revelou. O entendimento e as revelações que Deus te dá precisam criar raízes profundas dentro de você, a ponto de se tornarem inabaláveis. A Bíblia fala da semente que cai em boa terra. A semente da palavra, quando cai em um coração preparado, entra nas profundezas do seu ser e cria raízes tão fortes que não há quem possa arrancá-las. Essa firmeza vem da experiência. A experiência do poder de Deus, da cura divina, de um sonho profético, da palavra de sabedoria. Quando você tem a experiência, qualquer argumento contrário perde a força. Acaba a legalidade de qualquer vantagem que o inimigo tinha sobre a sua vida. Sua fé não está baseada em ouvir dizer, mas em ter visto e experimentado o poder de Deus. Com base na mensagem sobre os achismos e os sabotadores espirituais, aqui estão 10 situações que, por falta de discernimento, nos levam a travar nossa própria vida espiritual. Anote, porque essas 10 dicas são uma chave espiritual que destrava muitas coisas em nossa vida. Primeira dica: seguir o eu acho em vez do Deus disse. Esse é o principal sabotador. É quando sua intuição, sua experiência ou a opinião dos outros se tornam mais importantes do que a busca pela vontade de Deus. Você assume um caminho sem ter a certeza de que ele é guiado pelo Espírito Santo. Segunda dica: ignorar os nãos de Deus. Você sabota a sua vida espiritual quando se frustra com o não de Deus. Em vez de agradecer pelo livramento ou pelo redirecionamento, você se fecha e se recusa a ver que Ele está te protegendo de algo pior ou te preparando para algo melhor. Terceira dica: conter a gratidão pelos livramentos ocultos. Sabotamos nossa bênção quando deixamos de agradecer a Deus pelos problemas que foram evitados ou pelas portas que se fecharam. Os livramentos silenciosos são uma prova da fidelidade de Deus e a ingratidão nos cega para a sua atuação. Quarta dica: permitir que a inveja ou a comparação se instalem. Quando você compara seu caminho, sua jornada ou suas bênçãos com as de outras pessoas, você sabota sua paz. A inveja destrói a confiança em Deus e rouba a alegria, impedindo a sua própria prosperidade. Quinta dica: confiar apenas na experiência passada. É um erro perigoso confiar em uma fórmula que já deu certo no passado. Cada nova etapa requer uma nova direção de Deus. A experiência nos dá bagagem, mas não pode substituir a voz fresca do Espírito Santo. Sexta dica: deixar de construir em pessoas. O texto é claro sobre a importância de frutificar e construir em vidas. A omissão ou o egoísmo de guardar a bênção apenas para si mesmo, sem abençoar o próximo, trava o fluxo espiritual e impede que você receba mais. Sétima dica: desistir por falta de amadurecimento. Quando você se permite ser abalado por dúvidas ou pela opinião de outros, é sinal de que a semente da fé não criou raízes profundas.
A falta de amadurecimento espiritual te torna vulnerável a qualquer vento de doutrina ou pensamento contrário. 8ª dica: agir por orgulho e não por oração. O orgulho de pensar que você sabe mais, que pode resolver tudo sozinho, te impede de buscar a direção de Deus. Confiar na própria força é um sabotador que te coloca em uma rota de colisão com a vontade divina. 9ª dica: não viver a unidade no lar. A discórdia, a gritaria e a divisão em casa são sabotadores que apagam a unção e a paz que Deus quer liberar sobre a sua família. A falta de unidade na sua base mais importante, a família, impede o seu avanço. E a 10ª dica: achar que o erro dos outros é pior que o seu. A falta de autoanálise nos impede de enxergar os nossos próprios sabotadores. Julgar a falta de discernimento dos outros, enquanto ignoramos a nossa própria imprudência, nos mantém em um ciclo de estagnação espiritual. Uma vez que você entende o que tem te sabotado e o quanto você precisa estar atento para não cair nas armadilhas, vamos ver de maneira prática 4 passos bem simples, mas eficazes. Para viver uma vida de vitória e se libertar dos sabotadores, siga estes passos práticos. Primeiro, troque o eu acho pelo Senhor, é tua vontade? Faça da busca pela direção de Deus a sua primeira e única opção. Antes de tomar qualquer decisão, por menor que seja, envolva na oração. O que você acha pode estar certo ou errado, mas a vontade de Deus é perfeita e nunca falha. Segundo, agradeça pelo não e pela porta fechada. Entenda que toda porta fechada é a proteção e o redirecionamento de Deus. Cultive um coração grato não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pelos livramentos que você não vê. O não deu certo no seu caminho, na verdade, deu certo para o seu destino. Terceiro, invista no amadurecimento e nas raízes espirituais. Não se contente com uma fé superficial. Mergulhe na palavra, ore até ter convicção e busque experiências com Deus. Permita que a semente da fé crie raízes profundas em seu ser, para que ninguém possa abalar o que Deus plantou. 4ª dica: seja um construtor de vidas. A maior frutificação espiritual não está em coisas, mas em pessoas. Busque abençoar, dar direção e ser luz na vida de quem precisa. Ao fazer isso, você se torna um agente do propósito de Deus e a sua própria vida será transformada. De uma maneira leve e objetiva, vamos sendo libertos de tudo aquilo que nos sabota. Amém, meus irmãos? Vamos orar o Salmo 91 para nos revestir do poder e da força do alto? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra.
vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Que o Senhor possa intervir com poder, operando o milagre e transformando a realidade que ela vive. Tu tens o poder de mudar histórias, assim como transformaste a vida de tantos homens e mulheres na Bíblia. Entra com transformação nesta vida, com salvação nesta casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que todo laço do diabo caia por terra, que todo ataque espiritual seja desfeito e que a opressão cesse completamente em nome de Jesus. Que toda enfermidade física e emocional se renda ao poder de Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor tire de nós todo o espírito de achismo que tenta se disfarçar como direção, que a nossa confiança não seja em nossa experiência, mas na Tua voz. Livra-nos da armadilha de seguir o que achamos ser bom e guia-nos para a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê a graça para recebermos o Teu não com gratidão. Que toda expectativa frustrada se transforme em um testemunho de livramento, pois o que para nós era um caminho fechado, era, na verdade, a Tua mão nos protegendo de um mal que não podíamos ver. Quebra em nós toda a raiz da inveja e comparação. Em vez de olharmos para o caminho dos outros, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, pois o nosso tempo, o nosso processo e o nosso destino são únicos, e Tu tens o melhor para nós. Oramos, Pai, para que a nossa gratidão seja completa. Abra os nossos olhos para os livramentos ocultos e para as bênçãos diárias que recebemos. Que o nosso coração seja livre da falta de gratidão, que sabota a nossa alegria e a nossa comunhão contigo. Liberta-nos do orgulho para que não confiemos em nossas próprias forças ou em experiências passadas, mas busquemos uma direção fresca e nova a cada dia. Que caia por terra toda a pretensão de caminhar sem Te consultar. Senhor, eu oro para que toda a falta de unidade no lar seja quebrada e substituída pela Tua paz. Que cada membro desta casa seja um construtor de vida e não de discórdia. Capacita-nos, Pai, a sermos agentes de bênção, a construir em pessoas e a compartilhar a salvação que recebemos. Que toda fragilidade espiritual caia por terra. Oramos para que a semente da Tua palavra crie raízes profundas em nosso ser, nos tornando inabaláveis diante de qualquer mentira ou distorção. Oramos por vitória na causa, no trabalho, na família e no casamento. Que a Tua paz e a Tua harmonia cubram esta casa. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, que Deus Pai te abençoe, que sua semana seja guiada pela mão do Senhor e que você permaneça unido na videira que é Cristo Jesus. Por favor, meus irmãos, se inscreva se ainda não é inscrito, deixe o seu like e o seu comentário. Pode ser o seu pedido de oração. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.